Bom dia, a paz do Senhor Jesus no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix. Deus abençoe o ministério da nossa missionária, em nome de Jesus. Já grato ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade que Deus me concede no programa Acordando com Deus, trazendo uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1, que diz assim: E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Só até aqui, amém? A gente conhece um pouco dessa história de Ruth e Noemi, mas ela veio através de Ebimeleque, que teve uma grande fome naquele lugar, e o esposo de Ruth, de Noemi, ele pegou sua esposa e seus filhos e ele saiu daquele lugar. Tomou uma decisão, Ele tomou uma decisão. Ninguém saiu daquele lugar, só ele saiu com sua família, Noemi, e Malom e Quilion, seus dois filhos, Então ele foi peregrinar em outra terra, foi procurar trabalhos em outra terra, nas terras de Moabe. E passou-se algum tempo, pela decisão que ele tomou, acredito eu assim, que ele não pediu a permissão de Deus, não orou, não buscou, não perguntou a Deus se deveria sair do lugar ou não. E ele tomou uma decisão. É claro que quando a pessoa está passando por uma situação, toma decisões, e muitas vezes toma decisões precipitadas, E ele pegou e saiu com sua família. E diz a palavra do Senhor Jesus que passou-se 10 anos ele trabalhando naquele lugar, e ele veio a morrer, Morreu ele, e depois seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Aquele lugar não era um lugar abençoado por Deus, Era um lugar, que não era abençoado por Deus, aquele lugar que ele estava, trabalhando ali, peregrinando. E depois, passou algum tempo, os filhos morreram também. Morreu Quilion, Marlon e Quilion, os seus dois filhos. E deixando as 3 viúvas, Ruth, Noemi, Ruth e Orfa, Então Noemi, ela ficou muito entristecida, porque ela disse que Deus, ele pesou a mão sobre ela. Mas foi por causa de uma decisão errada que o esposo dela tomou, Então ela passou por um grande processo, Ela pediu que as noras dela fosse para a casa de seus pais, Porque ela não tinha mais nada para dar para as noras dela, Ela não teria mais filho, até porque se tivesse não daria tempo crescer para casar de novo, Então pediu que elas fossem embora para a casa de seus pais. Mas uma foi, órfã, ela foi embora para a casa de seus pais. Mas Ruth não abandonou Noemi. Ruth disse para ela: aonde você fores, para onde tu for eu irei, aonde você ficar eu ficarei, o teu Deus é o meu Deus. Então ela se apegou, Ruth se apegou a Noemi. Então o amor foi tão grande que ela não deixou mais Noemi, Então as duas decidiram voltar para Belém, porque veio a chuva novamente, e o lugar do pão, que estava faltando pão, voltou a ter pão, naquele lugar de Belém. Então ela voltou, Voltou, as pessoas não a reconheciam mais, Ela não queria mais que chamasse ela de Noemi, mas sim de Mara,
porque ela estava passando por grande amargura na sua vida, né? Então o processo foi muito longo o processo. Mas Deus ele tinha um propósito na vida de Noemi e de Ruth, né? E quando eles chegaram nesse lugar, Ruth disse para Noemi: fica aqui que eu vou vou trabalhar, buscar algo, né, para trazer comida para nós. Então ela foi. E quando o pessoal estavam colhendo, né, as suas eiras, né, os seus legumes, eles deixavam aqueles rabujos para trás, né? Então ela foi colhendo aqueles rabujos de, né, espigas, né? E, e ali naquelas terras, né, naquela humilhação, né, ela colheu, né, debulhou, vendeu, levou comida para a sogra, né? Então já começou as coisas mudarem para ela, né? Mas com muita dificuldade. Mas o que ela não sabia era o que Deus estava preparando para ela. Por causa do grande amor que ela teve por Noemi, né? Pelo aquele amor verdadeiro, né? Aquele amor fiel. Deus preparou algo maravilhoso para ela, né? Ela estava passando pelo aquele processo, trabalhando naquela eira, naquelas terras, mas nem imaginava ela que Deus estava preparando, já tinha preparado todas aquelas terras para ela, né? E ela não imaginava, mas ela tinha que passar por um processo, pelo longo processo, né? Muitas vezes nós passamos pelo processo e nós não queremos, né, que esse processo seja prolongado, seja longo, né? Queremos passar logo o processo. Nenhum processo é bom, mas Deus ele tem propósito, né? Se você passa por um processo, Deus ele tem propósito nesse processo para você, né? Então, o que eu quero dizer, né? Deus preparou algo para ela, né? Está escrito na palavra. Depois ela casou, né, com o dono daquelas terras, né, com Boaz, né? Então ela foi feliz, a sogra foi feliz, né? Porque Deus tinha propósito na vida dela e na vida da sogra dela. Então, mas tiveram que passar por longo processo, né? Então, quando você estiver passando por um processo, né? Aguente firme, né? Persevere no processo, porque Deus ele vai te dar a vitória. Assim como ele deu a vitória para Ruth e Noemi, né? Ele tem vitória para mim e para você, amém? E eu deixo essa palavra, né? Não posso alongar mais, né? Mas leia na sua Bíblia, leia em casa, na sua casa, né? Com calma. E medite nessa palavra, porque Deus ele tem, quando você passa por um processo, por trás daquele processo tem uma vitória, né? Por trás daquele processo vem uma bênção, né? Então, não tome também decisões precipitadas, né? Ore a Deus, consulte a Deus para poder tomar decisões, né? Para que não faça como este homem fez, né? Por causa dele, né, a esposa passou por todo esse processo. Mas Deus tinha algo preparado para ela, como Deus tem algo preparado para mim e para você, amém? Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe minha família e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e medite na palavra do Senhor Jesus, amém?